Eles não querem que você ouça isso. Os poderosos fariam de tudo para silenciar esta mensagem, porque ela revela uma verdade que pode libertar você. Você não nasceu para viver pequeno, temendo contas, ou correndo atrás de dinheiro. Você nasceu para comandar abundância. Mas desde cedo o mundo treinou sua mente para esquecer essa verdade. Ensinou você a se conformar, a acreditar que riqueza é privilégio de poucos, resultado de sorte ou herança. Deixe-me falar sem rodeios. Você não é pobre pela economia, por seus pais ou por seu emprego. Você é pobre porque ninguém lhe ensinou a pensar da forma correta. E quando ensinaram você a pensar como quem pede, nunca como quem constrói. A verdadeira riqueza não é presente. Ela é uma lei que começa na mente, com um objetivo definido, sustentado pela fé e reforçado pela persistência. Cada limite que você aceita, cada desculpa que protege, cada teto financeiro que tolera. Tudo isso faz parte de um plano mental instalado por outros para que você nunca cresça. Mas você pode deletar esse plano e instalar outro de domínio e abundância. O pobre fala de preços. O rico fala de valor. O pobre espera estar pronto. O rico decide e age agora. E enquanto você hesita, continua preso ao plano de alguém mais. Hoje você precisa entender algo fundamental. Sua conta bancária não é o reflexo do seu valor como pessoa, mas sim das leis que você obedece ou ignora. A pobreza não é maldição, mas condicionamento. Você foi ensinado a obedecer à voz da escassez, a esperar por sorte, a acreditar que dinheiro é recompensa de privilégio. Mas deixe isso bem claro. A riqueza não é presente, é lei. E toda lei funciona da mesma forma, para todos. O que você acredita, constrói. O que constrói, você possui. O que abandona, morre. A mente subconsciente é seu parceiro silencioso. Ela não questiona, não discute, não ri. Ela apenas aceita e repete. Se você diz, sou pobre repetidamente, isso se torna sua lei. Se você diz, estou me tornando rico, com fé e constância, isso também se torna lei. Não é ilusão. É o ritmo de todos os homens de sucesso. Veja, o pobre gasta sua energia perguntando, posso pagar? O rico pergunta, que valor posso criar que torne isso inevitável? A diferença não é arrogância. É posicionamento mental. Todo dia vivido sem definição é um dia à deriva. E a deriva leva sempre à pobreza. Não porque o mundo seja cruel, mas porque a lei não recompensa a indefinição. O homem que meio quer mais recebe meio mais. Mas o homem que declara claramente o que quer, quando quer e como vai construir, esse homem começa a criar. Não espere apoio. Não espere que alguém lhe dê permissão. O homem rico caminha sozinho. Antes de construir seu império, a fé e o fogo. A decisão é a faísca. A repetição é o combustível. E mesmo quando você falha, a decisão diante do fracasso é o que prepara cada vitória. Cada grande realização já nasceu primeiro como um pensamento invisível que ninguém mais podia ver. Por isso, hoje, você deve declarar: eu não nasci para migalhas. Eu nasci para comandar a abundância. Eu não corro atrás da riqueza. Eu a atraio com um propósito definido. O que acredito, eu construo. O que construo, eu possuo. E deve repetir isso até que sua mente não consiga mais aceitar a pobreza como identidade. A história prova que a riqueza não depende de herança ou educação formal, mas de decisão com desejo ardente. Edwin Código Barnes não tinha dinheiro nem credenciais. Mesmo assim, declarou a si mesmo: eu serei sócio de Thomas Edison. Não empregado, mas sócio. E sua convicção era tão clara, tão forte, que todo o seu ser se magnetizou para esse objetivo, menos até que se tornou realidade. Você deve se tornar esse tipo de pessoa, não alguém que apenas espera,
mas alguém que decide com fogo e obedece à sua decisão com fé. O objetivo principal definido não é poesia, não é sonho vago, é um comando, uma ordem que você entrega ao universo e que a lei é obrigada a obedecer. Por isso, o rico não desperdiça tempo discutindo preços. Ele fala de valor, não fala de custos. Fala de retorno. Enquanto o pobre pergunta: posso pagar? O rico se pergunta: como posso criar valor para que isso seja inevitável? A cada dia sem definição, você deriva. E a deriva sempre leva à pobreza, porque a lei não recompensa a indecisão. O mundo não pune o trabalhador, mas também não o recompensa apenas pelo suor. Ele recompensa a clareza, o foco, a exatidão mental. É preciso gravar isso em seu coração. A riqueza não é um presente, não é privilégio, não é sorte, é lei. E a lei responde apenas àqueles que são definidos. Por isso, escreva hoje o seu objetivo principal definido. O quanto você deseja quando de saia. O que dará em troca? Repita-o em voz alta todas as manhãs e todas as noites. Grave-o em sua mente, até que se torne impossível ignorá-lo. Porque no momento em que você declara com exatidão o que deseja e começa a agir, as ideias certas surgem, as pessoas certas aparecem, as oportunidades começam a se alinhar. Não é mágica, é obediência da lei. A riqueza não responde ao vago, responde apenas ao definido. E se você falhar, ótimo, todo sucesso é precedido por uma decisão diante do fracasso. Cada dólar já conquistado no mundo foi primeiro comprado com obediência a um pensamento que ninguém mais acreditava. Então repita com convicção: eu sou o tipo de pessoa que a riqueza procura. Meu objetivo é definido. As riquezas que desejo já estão me procurando. O dinheiro é atraído pela ordem que comando com meus pensamentos. Continue declarando até que sua mente não aceite mais a escassez como lei. É nesse momento, e não antes, que a riqueza começa a fluir. Sei, é claro, consigo. A riqueza não responde ao homem que negocia com a dúvida. Ela se curva diante de quem comanda com certeza espiritual. Sua mente não foi feita para se preocupar, mas para dar instruções. Até que você escreva, fale e obedeça ao seu objetivo definido. A riqueza continuará sendo apenas rumor. Mas, no momento em que você age com decisão final, ela se torna recompensa. O pobre espera recurso e move. A pobreza nasce primeiro como indecisão. A riqueza nasce da certeza. Toda vez que você hesita, envia ao mundo o sinal de que não está pronto. E a lei responde: então não receberá. Mas quando você fala com clareza e age sem gaguejar, a lei obedece. Henry Ford provou isso. Seus engenheiros diziam que o motor V8 era impossível, mas Ford não pediu opiniões, deu ordens. Construam. E quando insistiram no impossível, ele repetiu: construam mesmo assim. Esse é o poder da decisão. E é por isso que construiu impérios enquanto outros apenas criticavam. Toda oportunidade obedece à velocidade. A riqueza não espera homens reunirem coragem. Ela recompensa os que se movem antes que os outros acreditem. Por isso, se deseja ser rico, deve tornar-se esse tipo de pessoa. Alguém que age sem aplausos, que avança sem esperar aprovação. O mundo não é escasso em riquezas, mas em homens decisivos o suficiente para reclamá-las. Não é o mais inteligente ou mais rápido que constrói, mas o mais certo. A certeza comanda poder. Então pergunte-se: quantas fortunas você perdeu porque atrasou uma decisão? Quantas ideias morreram em cadernos por falta de ação? Quantas vezes esperou por sinais, em vez de ser o sinal? O segredo é este: não espere ser escolhido, escolha a si mesmo. Não espere sentir-se pronto, não espere apoio. O homem rico caminha sozinho antes de construir seu império. A pobreza é ritmo, não destino. A riqueza é lei, não milagre. A fé é ação, não emoção. A repetição
é transformação, não rotina. E toda identidade gera seu destino. Se você se vê como sobrevivente, apenas sobreviverá. Mas se vê como construtor de riqueza, atrairá abundância. Repita: eu não troco tempo por dinheiro. Eu comando dinheiro com valor. Eu sou decisivo. A riqueza obedece à minha certeza. O homem que termina primeiro é o que nunca para. Esse é o caminho. Não por sorte, não por acaso, mas por lei. O trabalho duro sem clareza é idolatria do esforço. O mundo está cheio de homens que trabalham até as mãos racharem menos, e mesmo assim morrem pobres. Porque não é o suor que cria riqueza, mas o pensamento eficaz, o conhecimento especializado e a atenção controlada. Andrew Carnegie não foi o operário mais esforçado, mas o que soube organizar conhecimento, delegar com sabedoria e pensar em termos de alavancagem. Charles Schwab não começou no topo. Foi apenas um trabalhador comum, mas estudou, pensou, melhorou processos e se posicionou até se tornar presidente da Bethlehem Steel. Ele não apenas trabalhou duro, ele trabalhou com inteligência organizada. A riqueza obedece à estrutura, não ao suor. Por isso o homem que diz estou sempre trabalhando é muitas vezes o mesmo que sempre luta. Ele confunde movimento com avanço. Já o homem que pergunta qual ação de hoje traz o maior resultado, começa a multiplicar tempo, renda e influência. Esse homem troca valor, não horas, e o dinheiro flui para a precisão, não para o cansaço. Você deve declarar: minha mente é meu capital. Eu não desperdiço atenção. Cada pensamento focado multiplica meu valor. A atenção é como um cofre. Cada distração é um roubo da sua riqueza. Treine sua mente para pensar em sistemas, não apenas em tarefas. Em alavancagem, não apenas em esforço. E lembre-se, sua renda atual não é o limite do seu valor. É apenas reflexo da sua consciência atual. Expanda sua ordem mental e sua riqueza seguirá. A pobreza é, antes de tudo, uma condição da imaginação. Não começa com bolsos vazios, mas com pensamentos limitados. O homem que acredita ser pobre o homem que acredita ser rico antes mesmo de ver $1. Já lançou os alicerces da abundância. Nenhuma criança nasce com medo da riqueza. O medo é ensinado. A dúvida é instalada. A escassez é programada através de frases como: não podemos pagar. Isso não é para nós. Dinheiro não nasce em árvore. Essas vozes se transformam em grades invisíveis que aprisionam sua mente. E o maior fantasma é o medo da pobreza, porque controla cada decisão. Faz homens recusarem oportunidades, escolherem segurança, fugirem do crescimento. Ele encolhe, paralisa, sufoca a grandeza. Mas o medo é um mentiroso. Fala com voz de lógica, mas é voz de morte. Ele se veste como conselho dos amigos, como cuidado da família, como lembranças do passado. E ainda assim, é prisão. Você deve julgá-lo e condená-lo à morte dentro de sua própria mente. A verdade é esta: a pobreza não é destino, é repetição de escolha. E assim como foi programada, pode ser substituída. Troque as frases de escassez por declarações de abundância. Repita até que sua mente aceite sem hesitar: eu não obedeço ao medo, eu supero o fantasma da pobreza. Eu não sou pequeno, eu penso em riquezas, e riquezas retornam a mim. A identidade é a raiz da riqueza. Você nunca ganhará mais do que acredita merecer. Se vê como sobrevivente, sobreviverá. Se vê como criador de riqueza, atrairá abundância. A repetição cria hábito. O hábito cria identidade. E a identidade cria destino. Por isso, instale hoje um novo programa. Viva pela lei. Cresça pelo ritmo. Multiplique pela repetição. E o transbordo será inevitável.